O Grêmio ficou devendo o futebol na Arena no clássico 4-4-4. O empate ficou de bom tamanho pelo desempenho e existem questões que precisam ser pensadas e repensadas pelo técnico Quinteiros. Atuações individuais que deixam a desejar quando fazemos uma projeção de futuro e de duelos mais técnicos, mais elevados. A gente precisa fazer uma análise do primeiro clássico da temporada depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos desse empate em 1-1, mas antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O Grêmio ficou no empate e a verdade é que também ficou devendo futebol. No primeiro clássico da temporada, o time do técnico Quinteiros, ele até apresentou pontos positivos, aquilo que nós já havíamos visto nesta arrancada de temporada. O Grêmio marcou pressão no primeiro tempo e marcou numa boa pressão, confundiu o sistema defensivo do Internacional, conseguiu criar situações de perigo perto da área, mas com muita dificuldade na busca pelo gol. O Grêmio não finalizou, né? O Grêmio teve dificuldades na finalização. O Grêmio ele se aproximava da meta, mas não conseguia criar a chance de conclusão. E eu acho que muito se deve a algumas questões. Por exemplo, o Grêmio apostou num jogo direto, apostou muito em inversões de jogadas para abrir espaço, o Inter estava fechando muito bem o seu sistema defensivo, principalmente pelo meio, mas é importante que se diga que alguns jogadores individualmente não se apresentaram para o jogo. Pavon, muito displicente na marcação e no comando de ataque. O Pavon até teve uma evolução no segundo tempo, quando começou a se apresentar um pouco mais para o jogo, mas tecnicamente deveu o futebol. O Pavon é um cara que tem uma qualidade muito grande e no Grêmio não consegue apresentar. Da mesma maneira que não conseguiu apresentar no Atlético Mineiro, né? Convenhamos. Mas o Pavon, muito displicente. E quis o destino que a melhor oportunidade do Grêmio na primeira etapa caísse nos pés do Pavon, que acabou desperdiçando. Foi naquela casquinha do Vilhaçante, né? Um cruzamento do Vieri, casquinha do Vilhaçante e o Pavon corta chutando para fora. Mas, tirando isso, o Pavon não fez muita coisa. Não conseguiu produzir pelo lado e defensivamente acabou gerando muitas, mas muitas dificuldades realmente, porque ele para de correr, ele não vai até o fim da jogada. O Pavon é a típica posição que tu pode olhar e repensar a titularidade. Típica posição. O Aravena, ele é um atleta que oscila demais, tá? Mas no comparativo com o Pavon, e eu cito ele só para fazer o comparativo, ele participa mais, ele ajuda na marcação, tem as suas deficiências, tá tentando evoluir ofensivamente, mas ele participa muito mais, cara. Então tem que se dar o mérito ao Aravena quando a gente compara com o Pavon. Dos pontas, para mim, é o cara que mais está devendo. O Pavon, não o Aravena. Tanto que me gerou muita estranheza no segundo tempo, quando, ao substituir, o Quinteiros tira o Aravena e deixa o Pavon no campo. Tira o Aravena para botar o Edenilson aberto pelo lado esquerdo, uma substituição que, convenhamos, não fez muito sentido e, principalmente, não causou nenhum efeito dentro da partida, pelo menos o efeito esperado pelo treinador, a gente não conseguiu perceber. Defensivamente, o Grêmio deu vacilos e o Inter poderia sim ter vencido o jogo na Arena. Já adianto, melhor em campo, Gabriel Grando. O Grando pela primeira vez foi exigido no Campeonato Gaúcho e deu uma boa resposta. O torcedor teve pequenos momentos ali de descontentamento com o Grando, quando ele ia sair, errava a jogada, né, dava um passe mais longo, se equivocando no lançamento. Mas, cara, como goleiro, o Gabriel Grando é o melhor que o Grêmio tem. Goleiro, debaixo das traves, o Grando hoje teve uma boa atuação e ajudou o Grêmio a segurar o empate. Esta é a verdade. O Inter teve chances de fazer a sua vitória na Arena e o Grando segurou. A defesa gremista se apresentou muito lenta e muito exposta. De novo, não houve compactuação. Aquela aproximação entre linhas que o Quinteiros tem tentado bater em cima e no início da temporada conseguiu reproduzir, não apareceu no clássico. Zagueiros expostos, ele correndo 30, 40 metros de costa para o campo de ataque, nos contra-ataques do Internacional, é um zagueiro lento, isso dá oportunidades para o Inter conseguir explorar. Tanto que explorou, né? O Wesley tem uma oportunidade clara de gol num contra-ataque de velocidade, onde o Borré faz um lançamento para a ponta direita de ataque do Inter, a bola vem e o Rodrigo Eli está a quilômetros de distância do Wesley. Ele não é rápido o suficiente para fazer esse tipo de cobertura de contra-ataque. O Quinteiros gosta de jogar numa linha mais alta, pressionando lá na frente, isso dá a resposta, mas quando você tem zagueiros lentos, isso pode acabar acontecendo.
E ele tem zagueiro de velocidade. Se ele quiser colocar o Gustavo Martins, ele coloca. Mas o Eli hoje, tecnicamente, é o zagueiro que tem mais dado resposta, só que nestas situações ele acaba deixando uma vulnerabilidade muito grande no sistema defensivo. Só que a gente precisa falar, quando se cita sobre exposição, jogador que acaba ficando numa situação de perigo, o Vieri. E aqui eu quero fazer um capítulo à parte do Vieri, tá, gente? Vieri é vítima. O Vieri hoje foi vaiado na arena no primeiro tempo, uma vaia que só fez mal pro jogador. Não é inteligente por parte do torcedor dar essa vaia num clássico Grenal para um garoto que é zagueiro, um bom zagueiro, está improvisado pelo lado esquerdo, porque a direção que foi incompetente não contratou até o presente momento, e quem paga o pato é o garoto, vaiado, de uma maneira injusta. Exposto, sim, exposto. E em vários momentos deixou buracos, em vários momentos cedeu ao Inter a possibilidade do ataque. O Vieri não é lateral. O Quinteiros sabe disso. E o Quinteiros tem pedido socorro nas entrevistas nesse sentido. Só que não dá para culpar o Vieri, não dá para condenar o Vieri, nem transformá-lo num jogador insuficiente, porque por dentro, na sua posição, ele é muito bom zagueiro. E tomara que ele tenha a possibilidade e a oportunidade de mostrar isso ao torcedor que hoje fez a opção de vaiá-lo na primeira etapa. No segundo tempo, os espaços seguiram, o Inter não conseguiu aproveitar e a resposta do Grêmio veio numa penalidade. Wanderson coloca o braço, aumenta, faz a amplitude corporal, pênalti marcado e muito bem marcado pelo que a gente conseguiu perceber daqui, o Bright White faz o 1-0. O problema é que o Grêmio em nenhum momento mereceu 1-0. Por quê? Porque o Grêmio deveu futebol. E ao falar sobre isso, eu quero citar aqui, tá, o gol de empate, que é minutos depois do Grêmio abrir o placar com o Bright White, numa falha, num desligamento completo do sistema defensivo, numa cobrança de escanteio. Isso não pode acontecer, né? Ainda mais em jogo de alto nível. Uma falha completa. Existe uma falha de marcação, o Cristaldo, para mim, ele é um dos grandes culpados, ele não acompanha o Fernando. A gente pode fazer a vírgula, porra, o Cristaldo, ele é um meia, né? Ele tá lá para ajudar, articular, não dá para cobrar tanto defensivamente, mas, cara, ele tá marcando o Fernando, precisa acompanhar. Não acompanhou, desgrudou o Fernando, o que aconteceu? O gol do Inter. Só que o Cristaldo, para mim, ele não cometeu só esse erro defensivo. O Cristaldo não apareceu no jogo. O Cristaldo não apareceu em mais um jogo importante, em mais um clássico Grenal. O Grêmio fica carente do seu principal meia em jogos importantes. E essa é a minha principal crítica ao Franco Cristaldo. Quando o Grêmio mais precisa dele, ele some. Talvez porque ele não seja realmente um articulador, ele seja muito mais um atacante. E como o time não conseguiu jogar para o Franco Cristaldo, adivinha só, Cristaldo não produziu para o time. Ele é um jogador a menos quando o Grêmio mais precisa da figura do camisa 10. Essa é uma ideia que o Quinteiros precisará compor, pensar. Cristaldo, para mim, foi muito bom jogador em 2023, quando o time tinha Luiz Soares que fazia o Cristaldo jogar. Hoje, o Cristaldo precisa fazer o Grêmio jogar e ele não consegue nesses duelos mais sanguíneos. Até porque o Cristaldo, né, nesse momento de maior luta, de maior guerra, ele acaba sempre sucumbindo. Fica a minha crítica ao camisa 10 do Grêmio, que para mim foi um dos piores em campo ao lado do Pavão. O Pavão tentou, né, de uma maneira muito displicente, mas ele apareceu. O Cristaldo não apareceu. Tanto que o Monsalvo, quando entra, não produz muita coisa, mas pelo menos ele participa um pouco mais, o que já foi um acréscimo para o Grêmio. Fim de jogo, 1-1, sinais que precisam ser ligados. João Pedro não foi bem, a gente precisa olhar para essa posição também. A lateral esquerda com o Vieri é uma urgência e todo mundo sabe. O ataque com o Pavon é um lugar que tem um ponto de interrogação e que pode haver um novo titular muito em breve. Cristaldo sumido, são pontos que o Grêmio precisa repensar se quiser ter um octacampeonato em 2025. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Deixa aqui embaixo o que você achou do jogo. Tchau, tchau.